discussões. Vamos começar então pelo Cruzeiro. A gente viu a reportagem do Renato Paim e na estreia da temporada, então, superando os desfalques, batendo a URT por 3-0. Deixa eu colocar já de uma vez os lances na tela para o Léo Gomide comentar. Léo Gomide, uma boa estreia, até pensando aí nessa questão dos desfalques. Cruzeiro então vencendo, dá para dizer com certa tranquilidade, depois de um primeiro tempo mais truncado, o Cruzeiro acabou vencendo a URT. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. Ótima quinta-feira. André, você foi comedido nas palavras. Foi com muita tranquilidade, né? O André, eu acho que é importante a gente destacar que, por mais que exista uma fragilidade do adversário, né, uma diferença técnica entre as equipes, eu, particularmente, considero interessante quando existe essa diferença técnica, né? E a equipe que ela é superior, no caso o Cruzeiro, faz com que a partida se torne ainda, eu não vou dizer tranquila, né? Mas que ele imponha um ritmo, no caso o Cruzeiro, que ele tenha um desempenho que faz com que o jogo fique completamente controlado, né? Às vezes, quando existe uma disparidade técnica entre os times, e aí, entre aspas, um certo desinteresse daquele que tem maior qualidade, a partida, em algum momento, ela começa a sair um pouco do controle e pode ter algum tipo de perigo. Não foi o que aconteceu ontem, né? Acho que foram os primeiros 90 minutos do Pessolano comandando o Cruzeiro e foram positivos, né? Pelo placar, e eu acredito que, especialmente pela forma como a equipe atuou, né? A gente estava muito na dúvida se já seria possível enxergar muita coisa, pouca coisa, mediano com relação ao que ele quer, ao que ele vai propor ao longo da temporada, né? Eu acho que pontualmente já foi possível, né? Serem observadas assim diferenças bem significativas com relação a como a gente assistiu ao Cruzeiro no final da temporada passada. E aí não é um juízo de valor em relação ao que hoje está certo e que no ano passado estava errado. Não, são só formas diferentes, né? Atacando com mais jogadores, é claro que a fragilidade do adversário proporciona isso, né? Eu acho que o Cruzeiro teve muita capacidade de durante a partida, né? Colocar os jogadores ali bem posicionados dentro do campo e em regiões do campo em que elas são decisivas, né, para a feitura dos gols, como aconteceram, né? O Cruzeiro explorou muito bem, né, tanto mais com o João Paulo pela esquerda, o Marco Antônio tentou também algumas vezes pela direita, né? Explorar muito o que a gente chama do intervalo ali do zagueiro com o lateral, né? Toda hora alguém ultrapassando aquele intervalo entre os dois atletas do adversário, trazendo um dos volantes da URT, que marcou muito individual, abriu muito espaço para o Cruzeiro por conta disso. E aí os volantes geralmente são mais responsáveis por proteger ali a parte mais central do campo, né? A entrada da área, o meio de campo, né? E com esses jogadores fazendo essas diagonais e arrastando os volantes, né, o Cruzeiro tinha a zona central do campo ali sempre muito livre. Por isso que o João Paulo conseguiu aquela finalização que o goleiro fez uma bela defesa. O Marco Antônio tentou também uma finalização de fora da área que acabou explodindo na zaga por conta disso. O Giovani deu uma finalização ainda no primeiro tempo que o goleiro fez uma defesa por conta desses movimentos, né? Gerou muita, que a gente chama ali de uma superioridade de jogadores, né, no setor central do campo, e foi construindo a vitória de forma natural, né? O segundo gol também teve esse movimento feito pelo Vagninho, né, jogando um pouco mais por dentro naquele lance, e depois ele faz o gol recebendo a bola do João Paulo. Foi uma estreia que a gente não dá para cravar que acontecerá sempre dessa forma, mas os primeiros 90 minutos bem positivos. Olha aqui, hein?